Olá, boa noite pessoal, boa noite meus queridos que estão aí do outro lado para assistir os meus vídeos. Eu estava dando uma olhada no meu canal hoje, agora há pouco, há uma meia hora atrás, e um vídeo que eu postei já tem bastante comentários e tem 138 vídeos visualizações e o canal já está com 39 inscritos. Pessoal querido, eu estou ficando muito contente com isso, porque realmente eu estou sentindo a força de vocês, a boa energia que vem vindo para me favorecer no meu pequeno trabalho que eu comecei recentemente. Estou muito grato, gente, muito grato mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo e participando do meu pequeno trabalho. Beleza, gente? E, te... e teve uma pessoa no comentário que pediu assim para mim: Seu Evaldir, conte uma história de assombração do canal antigo. De fato, lá eu tinha uma porção de canal antigo, né? Desculpe, uma porção de vídeos antigos falando de lendas e assombrações, né? E hoje realmente, primeiro eu quero fazer esse vídeo aqui falando sobre a lenda do garupeiro noturno, né? Depois logo em seguida eu vou fazer um vídeo de assombração, beleza, gente? Que tem muitos. Pois bem, então vamos falar agora neste vídeo sobre o garupeiro. Eu vi muita gente, de pessoas antigas, falar sobre o garupeiro. Inclusive um tio meu, cunhado da minha mãe, que já não existe mais, ele era bem mais velho do que eu, né? Quando eu era criança, tinha lá uns 12 anos, eu escutei ele contando uma vez que ele teve um problema com o tal do garupeiro, garupeiro noturno. E segundo a lenda que eles falam, que eles contam deste garupeiro, é um fantasma que ninguém vê, mas sente a presença do fantasma de uma maneira muito forte. E o que esse garupeiro faz? Esse garupeiro, ele é um fantasma noturno que ele está andando pelas estradas. Ele anda incansavelmente por todas as estradas dos interiores, né? E, e antigamente se andava muito a cavalo. Hoje em dia não, né? Hoje em dia raramente cavalos agora se tornou uma espécie de esporte, né? É uma coisa esportiva. Tem pessoas que ainda andam a cavalo, mas por esporte, fazendo cavalgada, fazendo pequenas romarias em grupos, né? Se deslocando de um lugar para o outro, mas isso tudo durante o dia, né? Raramente se faz à noite. Pois bem, antigamente não. Antigamente se viajava a cavalo, andava a cavalo. Uma pessoa morava no interior, ele vinha para a cidade fazer comprar alimentos, né, para a sua casa, ele vinha a cavalo. E às vezes, como era longe da cidadezinha da qual ele pertencia, às vezes anoitecia no caminho, né? E na garupa do cavalo ele levava a sacos, né? Transportando os produtos que ele comprava nos armazéns. Nem existia mercado na época, era armazéns. Secos e molhados, comprava de tudo, né? Pois bem, e acontece que essas pessoas que falam do garupeiro, eles dizem que muitas vezes acontecia de pessoas estar cavalgando à noite, voltando para casa, né? Anoitecia no caminho, e lá por uma altura da noite, ele sentia que alguma coisa pulava na garupa dele, no cavalo, né? E garrava nele por baixo, assim como um caroneiro de motoqueiro, né, que agarra na cintura do motoqueiro para não cair, né? Então esse garupeiro faz isso também. Ele pulava na garupa do cavalo e era
E era um fantasma que parecia ser um corpo físico, mas não era, só parecia. E continha peso, porque quando ele pulava na garupa do cavalo, até o cavalo dava uma tastaviada, uma cambaleada nas pernas, porque o cavalo também sentia que tinha se acrescentado um peso sobre o lombo dele, na garupa do cavaleiro, né? E, e o cavaleiro sentia também. Sentia porque esse garupeiro pulava na garupa do cavalo e já tocava no cavaleiro como um caroneiro, né? Que agarra por baixo dos braços do cavaleiro para se sentir firme no cavalo e não cair. Principalmente quando é uma pessoa mais nova, ou uma mulher, ou uma pessoa de idade, né? Para não cair do cavalo, ele se agarra na cintura do cavaleiro. E isso diz que acontecia. Eu ouvi na minha infância, na minha adolescência, muita gente falar esse tipo de coisa. Que realmente acontecia isso. E a partir do momento que conhecia, o cavalo ficava perturbado. O cavalo não andava mais de maneira legal, correta. O cavalo queria correr, queria corcoviar, né? Queria pular. E o dono do cavalo também sentia que o garupeiro incomodava o, o dono do cavalo, o cavaleiro. Ele fazia cócegas nas costelas do cavaleiro e daí o cavaleiro se torcia, né? E às vezes xingava, brigava com aquele fantasma que estava na garupa dele, mesmo não vendo, não percebendo, não enxergando nada, mas sentia. Sentia como se fosse uma pessoa, né? E esse garupeiro incomodava. Ele ia longe na garupa dos cavalos, dos cavaleiros, incomodando tanto o cavalo como o cavaleiro. Então era chato e causava medo no cavaleiro, né? E o cavaleiro falava com ele, com o fantasma, perguntava o que ele queria, o que ele estava fazendo, que parasse com aquilo, que parasse de incomodar o cavalo e o cavaleiro. E quanto mais o cavaleiro reclamava, pior era. Daí que acontecia. Daí que parece que o fantasma incomodava mais. Ele tinha mais prazer em incomodar, sabendo que o dono do cavalo e o cavaleiro estavam incomodados, né? E era assim o que acontecia, e era assim, e era isso o que acontecia com o andante noturno cavaleiro, né, quando ele se deparava com o fantasma do garupeiro. E o interessante de todas essas histórias que eu estou contando porque um tio, cunhado da minha mãe, ele uma vez contou para nós, contou para os filhos. Nós estava reunido na casa dele e ele tinha 3 filhos, já bem de idade, já bem de idade não, assim, já bem, quase, é pré-adolescente, né? E daí tava mais eu, meu irmão e mais outros primos de uma outra tia. Nós morava todos pertinhos, então nós se reunia na casa de uma das tias para passar horas junto, brincando, principalmente se a noite era de luar, né? E numa dessas noites nós fomos na casa desse meu tio. E esse meu tio, ele na época que aconteceu isso com ele trabalhava com a mãe dele num hotel. E como era interior, é uma vilinha pequena do interior, mas o hotel tinha movimento, os caminhoneiros paravam lá, alguns viajantes de ônibus também ficavam por ali e se hospedavam no hotel. Então esse meu tio, a mãe dele e o pai dele eram hoteleiros. E esse meu tio, ele tinha um cavalo próprio para sair no interior, comprar ovos, comprar galinhas, comprar carne de porco de quem carneava, comprar produtos assim tipo batata doce, mandioca, verduras, para trazer para o hotel, para que a mãe dele e o pai dele tivesse comidas frescas para servir para
as pessoas que lá se hospedavam. Às vezes dava chuvarada muito forte, os caminhoneiros não podiam tocar para frente e às vezes ficavam até o tempo ficar bom, né? Ficavam 2, 3, 4, 5 dias no hotel até o tempo enxugar, as estradas enxugar. Então eles precisavam de produtos, né? De alimentos. E esse meu tio, ele ia nos agricultores ali da região fazer essas compras, né? Comprar ovos, comprar carne, comprar verduras, legumes, etc, né? E ele contou para nós que uma certa vez ele foi meio longe, ele soube de um pessoal que estavam carneando alguns porcos e ele foi lá para comprar carne para trazer para o hotel, né? E de fato ainda ele teve que esperar o dono dos porcos matar os porcos, preparar as carnes, destrinchar as carnes, separar as qualidades de carne, os pedaços de carne, fazer linguiça. E ele ficou lá e ele anoiteceu. Daí quando chegou a tarde, daí quando o dono do sítio tinha arrumado já tudo, daí ele pegou a carne que ele tinha que comprar lá do sitiante, do dono do sítio, colocou nos sacos e pôs na garupa do cavalo e voltou para casa, né? Para o hotel. E ele anoiteceu na estrada, esse tio. Ele anoiteceu na estrada e lá numa altura da estrada ele começou a sentir assim um negócio ruim, como se tivesse alguém acompanhando a pé do lado do cavalo. Eu olhava e não via nada, mas tinha a sensação, a impressão de que tinha alguém acompanhando. De repente, esse alguém pulou na garupa do cavalo. Pulou na garupa do cavalo e quando ele pulou na garupa do cavalo, o cavalo sentiu, deu umas cambaleadas com as pernas, quis correr, quis pular. E daí meu tio controlou o cavalo pelo freio, né, pelas rédeas. E daí logo em seguida meu tio sentiu que era o tal do garupeiro que estava pegando uma carona com ele, porque agarrou na cintura do meu tio. E aí veio vindo, incomodando o cavalo ficava perturbado, ficava nervoso, né? Não queria andar direito e incomodava meu tio também, fazendo cócegas no meu tio, puxando a roupa da camisa do meu tio e assim por diante, né? Ele faz coisas assim para incomodar mesmo. E o meu tio daí lembrou da história do tal do garupeiro, começou a xingar ele. E quanto mais xinga, pior é. Daí que ele incomoda. O meu tio perguntou para ele o que ele queria para parar e ele não fala nada, né? Ele não fala nada, ele é um fantasma, ele não fala. Ele só age. E daí o meu tio fazia assim como ia derrubar ele de cima do cavalo, mas não achava ninguém, né? Parava o cavalo, o meu tio descia do cavalo e, e, e passava a mão na garupa do cavalo para ver se tinha alguém, não tinha, né? Não aparecia, porque de repente o fantasma descia também, né? Daí meu tio montava, de repente aquela coisa começava a incomodar de novo, e assim foi, até chegar perto da vila. Quando chegou perto da vila, daí aquele negócio parou. Ele pulou do cavalo e não manifestou mais, né? Daí meu tio, nossa, já estava incomodado, já não sabia mais nem o que fazer, né? Chegou em casa, a mãe dele perguntou, e daí, demorou tanto? O que aconteceu? Daí ele contou, né? Ah, o dono lá do sítio demorou a matar os porcos e demorou a preparar as carnes, e eu fiquei esperando, e daí ainda aconteceu mais isso, mais aquilo na estrada, no caminho e tal, e atrasou bastante a viagem de volta. Então é assim, gente. Isso aqui, muita gente dos antigos que costumavam andar a cavalo, eles contavam esse incômodo desse fantasma que eles chamavam de garupeiro noturno. Tá certo, gente? Então é isso aí. É uma lenda terrível. É uma lenda terrível que incomoda. Beleza, pessoal? Deixe seus comentários abaixo, deixe seu joinha
continue me ajudando, me dando força, que tá indo bem e eu tô muito feliz, muito contente. Beleza? Agora, encerrando essa história, eu vou editar, e daí já logo em seguida, depois da edição, eu vou lembrar uma lenda, uma história de assombração do meu antigo canal que eu perdi e vou trazer para vocês, porque teve gente que pediu. Ok, meus queridos? Um abraço, um beijão no coração de todos e vamos que vamos. Eu conto com a força de vocês. Fui, tchau, mas eu volto de novo.